Seja bem-vindo ao canal A Porta Estreita, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Meu nome é Anderson e nesse vídeo eu vou te mostrar 6 dos principais personagens do livro de Atos dos Apóstolos. Estou fazendo uma série de vídeos e estudos sobre o livro de Atos. Nessa série você vai ver vários estudos sobre personagens bíblicos, costumes históricos, culturais, questões religiosas, espirituais, políticas, geográficas, contextos históricos, literários e tudo mais o que envolve a história bíblica e os escritos bíblicos envolvendo principalmente o livro de Atos dos Apóstolos. Portanto, se você tem interesse, se inscreva no canal e ative as notificações para estar ciente todas as vezes que eu lançar um novo vídeo. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, deixe também os seus comentários e compartilhe para que outras pessoas também sejam edificadas no conhecimento da Palavra de Deus. Dentre os personagens principais do livro de Atos dos Apóstolos, eu escolhi 6 para estar apresentando nesse vídeo. E o primeiro deles é um personagem muito conhecido, o qual possui o nome de Pedro. Vamos acompanhar algumas referências bíblicas para mostrar alguns pontos que me chamaram a atenção e pode ser interessante para o seu conhecimento ou até mesmo para os seus estudos. Acompanhe comigo em sua Bíblia a referência que está em Atos capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E está escrito o seguinte: Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e, imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Nós observamos que Pedro e também os demais apóstolos, assim como outros discípulos de Jesus, eles foram grandemente usados por Deus para operar milagres. E essa era uma característica do apóstolo Pedro. Ele também operou muitos sinais e milagres pelo poder de Deus ali no meio da igreja primitiva, conforme nós vemos no livro de Atos. Pedro foi um dos principais personagens do livro de Atos e o seu nome pode ser encontrado por volta de 58 vezes apenas nesse livro de Atos. Na maioria das vezes, o seu nome é mencionado até o capítulo 12. A partir daí, o nome dele aparece, porém, pouquíssimas vezes. Agora acompanhe comigo em sua Bíblia, em Atos, no capítulo 1, no versículo 15. Vamos ler do 15 ao 26. Vamos ver que Pedro, ele tinha comportamentos de um líder, e ele até mesmo era um dos principais, chamado por Paulo de uma das colunas da igreja, juntamente com Tiago e João. E nós vamos ler aqui 3 referências mostrando atitudes de Pedro como um líder no meio dos apóstolos e dos cristãos da igreja primitiva.
A primeira referência está em Atos, capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 15, que diz o seguinte: Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então, indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Veja aqui que Pedro se levantou no meio dos apóstolos e todos os cristãos para tomar uma séria decisão. E que decisão é essa? Quem seria o substituto de Judas, aquele que traiu o Senhor Jesus? Vamos ver em uma outra situação em que Pedro também se comporta como um líder. A referência está em Atos, no capítulo 2, verso 14, em uma passagem muito conhecida no meio cristão, a descida do Espírito Santo no dia da festa do Pentecostes, no qual o Senhor manifestou maravilhas e sinais miraculosos que levaram muitas pessoas a se escandalizar com o que estava acontecendo. Vamos ver o que está escrito em Atos, capítulo 2, no verso 14. Está escrito o seguinte: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. E continua por aqui esse extenso discurso de Pedro. Através desse discurso, a Bíblia nos diz que cerca de 3.000 pessoas creram no Evangelho do Senhor, se arrependeram dos seus pecados e foram salvas. Uma das características de Pedro que podemos observar até aqui é que ele tinha um grande conhecimento das Escrituras, e estando ele cheio do Espírito Santo, ele se levantava com ousadia e autoridade para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Agora vamos ver como que ele se comportou também como líder ao se defender diante dos líderes e sacerdotes, após aquele acontecimento da cura na porta do templo de um coxo de nascença, quando estavam ele juntamente com João. Aquilo acarretou a manifestação da glória de Deus, o que chamou a atenção de muitas pessoas, atraindo a inveja dos sacerdotes. Por isso, Pedro e João tiveram que dar satisfações aos líderes religiosos. E por mais uma vez, Pedro se levantou como um líder, dando satisfação, apresentando sua defesa perante aqueles homens. E vejamos o que está escrito em Atos, no capítulo 4, a partir do verso 7.
Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. E a partir desse versículo começa mais um discurso de Pedro, cheio do poder do Espírito Santo e do conhecimento da palavra de Deus. Agora vamos para o próximo personagem importante no livro de Atos. O seu nome é Estevão. Ele é um dos personagens também muito falado no meio cristão. Foi um homem cheio de sabedoria, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo e possuía um grande conhecimento das Sagradas Escrituras. Ele era um homem importante no meio do povo de Israel, no meio dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Era um homem de influência e também um dos líderes daquele povo. Ele foi escolhido entre aqueles 7 diáconos que foram selecionados para trabalhar no serviço da assistência social entre as viúvas helenistas, conforme nós vemos lá no livro de Atos. E acompanhe comigo em sua Bíblia, em Atos, no capítulo 6, a partir do verso 2. Nesse texto, vamos ver que Estevão foi escolhido também para ser um dos 7 diáconos. Atos, capítulo 6, a partir do verso 2, está escrito o seguinte: por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Portanto, em Atos capítulo 6, nós vemos a eleição de Estevão, juntamente com outros 6 homens, para ser um dos diáconos escolhidos para aquele serviço social. Vamos ver também que Estevão era um homem muito usado por Deus para operar maravilhas, sinais, milagres, curas e até mesmo expulsava demônios, assim como era comum na vida de Jesus. Acompanhe comigo em sua Bíblia, ainda no capítulo 6 de Atos, no versículo 8. Veja o que está escrito. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Nós vamos ver também que Estevão, ele foi acusado pelos judeus. Sabemos muito bem que ele foi um mártir cristão e é considerado pela maioria o primeiro mártir cristão. Ele foi acusado porque ele pregava o verdadeiro evangelho e assim como acontecia com os outros apóstolos, os sacerdotes ficavam com inveja pelo que Deus operava na vida deles, além de outros motivos que levava com que eles perseguissem esses apóstolos, os prendessem e até os matassem. Acompanhe comigo em Atos, no capítulo 6, versículo 11. Está escrito o seguinte: então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Olha o que diz, que coisa interessante nos é dita no versículo anterior, versículo 10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. A manifestação do poder de Deus na vida de Estevão era tão intensa, tão gloriosa,
que homem nenhum conseguia debater com Estevão no conhecimento das Escrituras. Eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. E no versículo 11 diz: por causa disso, como consequência, eles subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então Estevão começou a ser perseguido porque ele pregava a verdade, o evangelho de Jesus Cristo. E por causa disso, como consequência, como todos conhecem, Estevão acabou sendo morto. O texto está em Atos, no capítulo 7, e eu vou ler a partir do versículo 54, que diz o seguinte: ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isto, adormeceu. Então Estevão acaba morrendo, e a partir da morte de Estevão começa uma grande perseguição em Jerusalém. Vamos ver Atos, capítulo 8, no verso 1 e também no verso 19. Atos 8, verso 1 diz o seguinte: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Vamos ver o que diz o verso 19. Diz o seguinte: e disse: dei-me também este poder. A outra referência que vai falar sobre a perseguição não está em Atos 8,19, conforme mencionei. Está em Atos capítulo 11, no verso 19. E diz o seguinte: e os que foram dispersos pela perseguição que aconteceu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, por causa da morte de Estevão, começou uma grande perseguição em Jerusalém. E a partir daí, as pessoas, os cristãos, começaram a se espalhar nas regiões vizinhas e, consequentemente, também o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Paulo também mencionou Estevão em uma de suas defesas. Podemos ler essa referência em Atos, no capítulo 22, no verso 20. Vamos ver o que está escrito nessa referência. Atos 22, verso 20, diz o seguinte: e quando foi derramado o sangue da sua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Em uma de suas defesas que Paulo faz diante de autoridades, ele menciona também o nome de Estevão, que é, na minha opinião, e acredito ser na opinião de muitos cristãos, um dos principais personagens do livro de Atos dos Apóstolos. A próxima personagem que eu escolhi como uma das principais do livro de Atos é o grande evangelista Filipe, também muito falado no meio cristão. Filipe, assim como Estevão, também foi um dos 7 escolhidos para o serviço social
das viúvas helenistas na distribuição das mesas. Ele também era um homem cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento das Escrituras, do poder de Deus, e através dele também Deus operou grandes sinais, maravilhas, curas e milagres. É importante também você não confundir Filipe com o Filipe que era discípulo de Jesus, que foi escolhido como um dos 12 apóstolos. Vamos ver a referência que está em Marcos, capítulo 3, verso 18, onde temos a lista dos 12 apóstolos de Jesus. Marcos, capítulo 3, verso 18, está escrito: André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e no verso 19 continua: e Judas Iscariotes, que o traiu. Aqui nós temos a lista dos 12 apóstolos, que começa a partir do verso 17. Li essa referência para você ver que existiu um Filipe, discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus. Mas esse Filipe, que eu escolhi para ser um dos principais personagens do livro de Atos, não é o apóstolo de Jesus. Ele é chamado de Filipe, o evangelista. Vamos ver em Atos, no capítulo 21, verso 8, para confirmarmos essa informação. Atos 21, verso 8, diz o seguinte: partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Nesse versículo nós temos a confirmação de que esse Filipe não era um apóstolo de Jesus. O autor de Atos faz 2 descrições sobre eles que o identificam, não deixando sombra de dúvidas sobre quem ele era. Ele é chamado de o evangelista e era um dos 7, aqueles 7 diáconos que foram escolhidos pela igreja para servir no serviço social, na distribuição das mesas. Vamos ver agora em Atos capítulo 6, no verso 5, o que está escrito. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Conforme lemos esse versículo anteriormente para ver sobre Estevão, aqui também podemos ver sobre Filipe, que foi escolhido juntamente com ele e mais outros 5 homens para ser um dos 7 diáconos da igreja. Vamos ver também que Filipe, ele viajou, ele fez missões em Samaria. E a referência está em Atos capítulo 8, nos versículos 5 e 12. No versículo 5 temos o seguinte: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. E também no versículo 12 temos escrito: no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Então, através de Filipe, podemos ver que Deus salvou muitas vidas. Muitas pessoas creram no Senhor Jesus e foram batizadas. Ele evangelizou, além da cidade de Samaria, também outros povos. Acompanhem comigo agora a passagem que está em Atos, no capítulo 8, nos versos 26 e 27. Uma passagem muito conhecida, o evangelismo de Filipe sobre a vida do eunuco etíope. Atos capítulo 8, no verso 26, diz o seguinte: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes.
esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Então, como vimos aqui, através da instrução de um anjo de Deus, Filipe se colocou em um caminho, onde se encontraria com o eunuco etíope. A partir dali, ele explicou as escrituras para aquele eunuco. O eunuco, consequentemente, creu no Senhor Jesus Cristo e foi batizado por Filipe. E nós conhecemos também uma passagem muito conhecida, um relato muito conhecido, de que Filipe foi trasladado. Ou seja, a partir do momento que ele evangelizou e batizou o eunuco etíope, ele de repente se encontrou em outro lugar. Vamos ver, acompanhe comigo em Atos, ainda no capítulo 8, nos versículos 39 e 40. Está escrito o seguinte: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então vemos aqui que Filipe era um homem grandemente usado pelo Senhor, e muitas almas foram salvas através da ministração do evangelista Filipe. Agora vamos ler em Atos capítulo 21, no verso 8. Filipe também esteve na presença de Paulo, dos apóstolos e dos companheiros de Paulo. Vamos ver o que está escrito em Atos no capítulo 21, versículo 8. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Então nós vemos aqui que os discípulos, os evangelistas, os apóstolos, os principais personagens do livro de Atos, na maioria deles, eles se conheciam, eles tinham contato uns com os outros e até mesmo conviviam diariamente uns com os outros. Vamos ver agora o nosso próximo personagem, escolhido como um dos principais do livro de Atos dos Apóstolos, aquele que foi o primeiro companheiro de missões do apóstolo Paulo. Seu nome é Barnabé. Caso você não saiba, foi Barnabé que apresentou o apóstolo Paulo aos discípulos do Senhor em Jerusalém, pois Paulo ficou com sua fama grandemente conhecida como perseguidor, ou seja, ele possuía uma má fama entre os cristãos. E Paulo, após a sua conversão, ele desejou se ajuntar com os apóstolos, com os discípulos do Senhor. Porém, ele sofreu resistência. E Barnabé, vendo isso, apresentou Paulo aos apóstolos. A partir daí, eles começam a conviver juntos. Vamos ver um pouco sobre esse personagem Barnabé. Vamos ler Atos, capítulo 9, nos versos 26 e 27. Está escrito o seguinte: quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Aqui o autor de Atos está falando de Paulo. Vamos ver o verso 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Então vemos aqui que foi Barnabé que apresentou e também introduziu a comunhão do apóstolo Paulo juntamente com os discípulos e apóstolos do Senhor Jesus Cristo e, por consequência, toda a igreja. Vamos ver também que Barnabé ele foi enviado pelos apóstolos anciãos e líderes da igreja a um lugar chamado Antioquia. Não sei se você já ouviu falar, mas teve um evento chamado o Primeiro Concílio de Jerusalém, no qual eles se reuniram para
discutir e decidir questões relacionadas ao judaísmo e cristianismo. E para que as pessoas, a igreja de Antioquia e outros lugares ficassem sabendo o que eles haviam resolvido e decidido nesse primeiro concílio, os apóstolos, anciãos e líderes separaram Barnabé e outros homens para levar esse anunciado, essa decisão. Então vamos ler em Atos, no capítulo 11, no verso 22, o que está escrito sobre esse fato. No verso 22 temos: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Agora vamos ver que Barnabé foi companheiro de Paulo, e nós podemos ver isso também em Atos, capítulo 11, nos versos 25 e 26, que diz o seguinte: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então nós vemos aqui que Barnabé era amigo de Paulo. Ele não somente apresentou Paulo aos apóstolos, mas também em outra ocasião foi buscar Paulo para ser seu companheiro de missões em Antioquia, ficando ali por mais ou menos um período de um ano pregando o Evangelho do Senhor. Vamos ver agora o que está escrito em Atos, capítulo 12, verso 25. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Aqui temos apenas mais uma referência para vermos que Barnabé de fato era um companheiro de viagens missionárias juntamente com o apóstolo Paulo. Barnabé também, após ter uma séria discussão com Paulo, ele acabou se afastando de Paulo, e a partir daí entra Silas na história. Nós lemos aqui em Atos capítulo 12, no verso 25, o seguinte: tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Você pode ver no livro de Atos que, em outra ocasião, Paulo e Barnabé discutiram entre si justamente por causa de João Marcos, porque em sua primeira viagem missionária com Paulo, Marcos havia abandonado Paulo em um certo lugar chamado Panfilha. Em outra ocasião, Marcos desejou levar Marcos juntamente com eles, porém Paulo não concordou. A partir daí eles tiveram uma séria discussão e eles se separaram. Então Barnabé levou consigo Marcos, indo para Chipre, e Paulo escolheu Silas. Vamos ver em Atos capítulo 15, no verso 36, o que está escrito sobre isso. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então nós vimos aqui, acabamos de ler o texto que relata essa separação de Paulo e Barnabé, e entendemos como que Silas passou a andar com Paulo, ou seja, a partir de qual momento. Barnabé, como nós vimos até agora, era um homem influente, era um líder, e também foi mencionado nas cartas de Paulo. Tenho aqui 3 referências.
A primeira está em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 6. E está escrito o seguinte: ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Vemos aqui uma menção do nome de Barnabé feita por Paulo em sua primeira carta aos Coríntios. A próxima referência está em Colossenses e nós vamos ler no capítulo 4, verso 10, que diz o seguinte: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Aqui Barnabé é mencionado por ser um parente de Marcos. A próxima referência está em Gálatas, no capítulo 2, e podemos ler aqui o verso 1, que diz o seguinte: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Paulo também menciona o nome de Barnabé ainda na carta de Gálatas, no capítulo 2, nos versículos 9 e também no versículo 13, caso você queira conferir. O quinto personagem escolhido entre os principais do livro de Atos é o que eu já mencionei anteriormente, Silas. Silas acabou ficando como substituto na posição de companheiro de Paulo. Vamos ver em Atos capítulo 15 como que ele foi escolhido. Atos 15, verso 22, está escrito o seguinte: Então, os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta. Então nós vemos aqui no versículo 22 que os líderes da igreja, os apóstolos, os anciãos, escolheram Silas, Judas, um homem que também era chamado Barsabás, e os enviaram a Antioquia para levar a decisão que eles haviam tomado no primeiro concílio de Jerusalém. É a partir daí que Paulo vai ter mais contato com Silas e após a sua discussão com Barnabé, ele vai tomar Silas consigo para continuar suas próximas viagens missionárias. Vamos ver em Atos capítulo 15, verso 40, conforme nós já lemos anteriormente, a referência que nos mostra que Paulo escolheu Silas para continuar andando consigo no lugar de Barnabé. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos, à graça do Senhor. Silas viajou com Paulo por muitos lugares, e ele também foi companheiro de prisões com Paulo. Aquela passagem muito conhecida, na qual Paulo expulsou um demônio, um espírito de adivinhação, de uma escrava na cidade de Filipos. Essa ocasião levou com que Paulo fosse preso e juntamente com ele Silas. A referência é Atos capítulo 16 e vamos ver o que está escrito no verso 19. Diz o seguinte a Sagrada Escritura: Percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Então, você lendo a história, você percebe que os dois foram presos porque eles estavam perturbando a ordem local, segundo a visão deles. E também, depois dessa ocasião, nós conhecemos uma outra história, um outro acontecido muito conhecido nos meios cristãos, que foi tema de muitas mensagens e pregações. Paulo e Silas na prisão.
eles estavam louvando ao Senhor e por volta da meia-noite, de repente, aconteceu um terremoto. Vamos ver, essa passagem está também em Atos 16, nos versos 25 e 26, que está escrito o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Isso que é a continuidade do que aconteceu por causa do fato de Paulo ter expulsado um espírito de adivinhação de uma escrava. Eles estavam na cidade de Filipos. Então, Silas, um dos principais personagens de Atos, também sofreu perseguições e prisões juntamente com o apóstolo Paulo. E o nosso sexto e último personagem que não poderia ficar fora da lista é o próprio apóstolo Paulo. Dentre todos os personagens, ele ficou o mais conhecido de todos, o mais influente de todos. E vemos no Novo Testamento que dos 27 livros que nós temos, 13 são resultados de escritos do apóstolo Paulo. Acompanhe comigo em Atos, no capítulo 8, verso 3, que inicialmente Paulo era um grande perseguidor da igreja do Senhor. Está escrito o seguinte: Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. E também em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 9, temos uma referência de que Paulo também era um perseguidor da igreja do Senhor. Ele mesmo diz em sua carta: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Portanto, Paulo é conhecido na história bíblica como um perseguidor da igreja do Senhor. Mas nós vemos posteriormente em Atos, no capítulo 9, que Jesus mudou a sua vida. Ele se converteu ao Senhor após um encontro com Jesus na estrada a caminho de Damasco. Vamos ver ali em Atos, no capítulo 9, nos versículos 3 ao 6, o que está escrito sobre esse fato. No versículo 3 temos escrito: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Nós vimos aqui que Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus e a partir daí o seu coração foi transformado. Ele deixa de ser um perseguidor e passa a ser um defensor do Evangelho. E por isso ele começa a ser também perseguido. E nós podemos ver também que Jesus apareceu para Paulo não apenas uma vez, mas a Bíblia relata outras aparições de Jesus ao apóstolo Paulo. Em Atos, no capítulo 23, no verso 11, temos escrito o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. O próprio Senhor se colocou ao lado do Paulo, ao lado do apóstolo Paulo, e disse palavras de conforto, ânimo e consolação para ele, dizendo que ele deveria também testemunhar de Jesus Cristo em Roma. A próxima referência está em 1 Coríntios. Vamos ler no capítulo 9, versículo 1. Está escrito o seguinte: não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor?
Vemos aqui o próprio apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios afirmando que viu a Jesus Cristo. A próxima referência está também em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 8. Está escrito o seguinte, ou melhor, vou ler a partir do versículo 7. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Aqui ele está falando de Jesus, que o Senhor Jesus havia aparecido a Tiago e também a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Temos aí 3 referências bíblicas mostrando que o Senhor Jesus apareceu para o apóstolo Paulo. Vamos ver agora em Atos, no capítulo 4, nos versículos 4 e 22, que Paulo teve convivência com os 12 apóstolos do Senhor. Atos, capítulo 15, verso 4. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. A próxima referência, também em Atos 15, está no verso 22, que diz o seguinte: Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Naquela ocasião em que Barnabé estava com Paulo e Silas foi escolhido com alguns, com Judas, juntamente com alguns, para ir a Antioquia levar a decisão do primeiro concílio de Jerusalém, Paulo e Barnabé estavam ali presentes com todos eles, inclusive com os discípulos, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Paulo, além de conviver com os 12, conforme nós vimos, ele também foi considerado e é chamado hoje como o apóstolo dos gentios. Isso porque a maioria das pregações, das cartas, dos ensinos, implantação de igrejas, salvação das almas, se deu através principalmente, não somente dele, mas principalmente do apóstolo Paulo. Vemos que outros também pregaram aos gentios, como por exemplo, Pedro pregou para Cornélio, mas quem se destacou e quem foi chamado principalmente pelo Senhor para cuidar dos gentios foi o apóstolo Paulo. Vamos ler em Gálatas, capítulo 2, no verso 28. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Aqui Paulo está dizendo em sua carta aos Gálatas que Pedro ficou como apóstolo dos circuncisos, ou seja, dos judeus, dos da casa. E Paulo foi escolhido para operar para os incircuncisos, na vida dos incircuncisos, daqueles que não são judeus. Vamos ver agora o que diz em Romanos, no capítulo 11, versículo 13. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Exalto o meu ministério na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Aqui o próprio apóstolo Paulo se chama de apóstolo dos gentios. Paulo também foi escolhido como um dos principais personagens, além de vários outros motivos, por ele ter pregado para diversas autoridades. E o próprio Senhor Jesus o havia dito isto. Ele o havia escolhido para pregar para os gentios e também pregar para reis. Vamos ver em Atos capítulo 13, nos versos 7 e 12, que Paulo pregou para um homem chamado Sérgio Paulo. Em Atos capítulo 13, no verso 12,
temos escrito o seguinte: o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. No verso 7, temos o seguinte: ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Nas ocasiões em que o apóstolo Paulo era acusado de crime por pregar o evangelho de Cristo, em suas prisões, ele tinha que dar satisfação, ou seja, apresentar a sua defesa nas audiências. E nessas ocasiões, ele tinha oportunidades de pregar a autoridades, como vimos aqui no caso do procônsul Sérgio Paulo. Vamos ver também que Paulo pregou a um governador chamado Félix. Está em Atos, no capítulo 24. No versículo 24, temos escrito o seguinte: vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e o enviou, ou melhor, e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Temos aí Paulo pregando para mais uma autoridade governamental no meio do povo de seus dias. Paulo também pregou a um homem chamado Festo. Vamos ver em Atos, capítulo 25, no verso 12. Está escrito o seguinte: depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Nessa ocasião em que Paulo também estava se defendendo, ele pregou evangelho a esse homem, uma autoridade daquele povo, chamado Festo. Temos também o rei Agripa. A referência está em Atos, capítulo 26, verso 32. Está escrito o seguinte: Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Paulo também pregou em sua defesa para um rei chamado Agripa. E também Paulo pregou ao mais importante imperador daquela época, imperador de Roma, que se chamava César. Temos aqui algumas referências. A primeira está em Atos, capítulo 25, no verso 11, que diz o seguinte: se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Aqui vemos que Paulo desejava ser julgado pelo próprio imperador de Roma, César, pois ele possuía cidadania romana e tinha esse direito. Agora vamos ver em Atos 27, nos versículos 23 e 24. Está escrito: pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Vemos aqui Paulo dizendo que o anjo de Deus lhe apareceu e lhe afirmou que seria necessário que ele estivesse na presença de César, o imperador romano César, para que o apóstolo Paulo também pregasse o evangelho a ele. Paulo, conforme eu mencionei anteriormente, ele escreveu 13 livros, 13 dos escritos do Novo Testamento, que tem 27, pertence a Paulo. E são eles: Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Vemos aqui que Paulo
foi um dos principais personagens do livro de Atos, juntamente com outros 5 que mencionei nesse vídeo. Se você tem algum outro personagem que você considera importante e eu não mencionei nesse vídeo, deixe nos comentários e coloque também o porquê você o considera importante. Coloque também as referências, caso você desejar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like e compartilhe para que outras pessoas também sejam edificadas no conhecimento da Palavra de Deus. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.